noite, galera. Estamos começando aqui hoje o nosso primeiro episódio do Honey Lab. E a nossa primeira convidada não podia ser ninguém, nada menos do que a minha cremosa, Vanessa Berg, para quem não conhece. Fala, meu povo! Boa noite! Bom, galera, estamos começando aqui. Como eu falei, assim, quem teve a oportunidade de ver assim, nas redes sociais, a ideia do Honey Lab surgiu porque eu moro aqui na Califórnia tem mais de 4 anos e a gente, assim, conhece tanta comunidade brasileira, a gente conhece tanta história legal de galera que arriscou tudo, veio pra cá, hoje tem seu próprio business e por aí seja. E então eu decidi criar um podcast justamente pra gente dividir essas experiências, bater um papo descontraído mesmo, só que ouvir essas histórias, que sempre a gente tira alguma coisa de legal delas, que seja um aprendizado de vida, que seja uma gargalhada. E hoje não podia começar nada menos do que com a Vanessa, minha mulher, porque se tem uma história que eu admiro é a tua, né, amor? A gente sempre lindo. conversa dela. A minha história tem algumas coisas que dá pra gente rir bastante. Então, já que tem algumas coisas, vamos começar. Por que tu resolveu vir aqui pra Califórnia? Cara, eu tava, se eu não me engano, naquela época eu tava desempregada. Eu me formei em jornalismo no Brasil e eu trabalhava numa companhia bem grande no setor de marketing como jornalista, fazendo texto e releases para a imprensa. E a empresa naquela época demitiu um monte de gente. Tipo assim, demissão em massa. E aí eu fui uma das pessoas... Mas tinha um motivo? Por quê? Eles estavam em contenção de despesa. Eu não me lembro direito, porque a minha memória... Mas demitiram bastante gente, enfim, eu fui uma das pessoas que saiu. E aí eu lembro que na época eu tava procurando emprego e tal, e eu tava num relacionamento bem conturbado, que acabei terminando. E eu sempre tive a vontade de vir pra Califórnia, muito pela série lá, The O.C. isso, né, cara? Por causa do The O.C.? Por causa eu de via The O.C. muito The O.C. também. E aí eu falei, bom, é agora ou nunca, porque se eu emendasse em outro namoro, encontrasse outra pessoa, enfim, eu sei que eu ia acabar não vindo. Então, troquei essa ideia com a minha mãe em agosto, e em outubro eu tinha comprado passagem, em novembro eu tava aqui. Nada impulsiva. As coisas na minha vida acontecem bem rápido, assim, e é isso, eu ponho na cabeça e logo depois já tô realizando. O que hoje em dia eu acho bom, eu vejo vantagem nisso. Eu acho que hoje em dia você reconhece isso. Pode ser. Que você que você mentaliza quando você quer muitas coisas acabam acontecendo. A gente conversa bastante sobre isso. É aquela coisa de poder da atração, né? De cocriar, a gente tá bem nessa Mas vibe. aí você veio, o quê? Pra fazer um curso de inglês? Tu veio de turista? Aí eu vim com visto de turista. A ideia era ficar 3 meses. Eu sou muito apegada na minha família. Eu nunca imaginei que eu conseguisse ficar muito tempo longe. E nem eles longe de você. Então a ideia era pra ficar 3 meses. Eu vim com $1.300, $1.400, que foi o que a dona Helenice deu. Falou, olha só, ou tu arruma um emprego no primeiro mês ou volta pra casa. Porque eu tinha passagem de volta comprada, então... E aí eu fiquei esses 3 meses... Fui ficando, visto de turista te permite ficar por 6 meses. Então, eu fiquei os 6 meses completos. E aí... Tá, mas aí você veio pra cá pra encontrar, tipo, você tinha algum amigo, alguma amiga? Não conhecia ninguém. Eu tinha uma pessoa... Você veio sozinha mesmo? Sozinha. Não falava inglês, não falava nada. Eu tinha acabado de começar um curso de inglês no Brasil, então assim, eu arranhava alguma coisa, mas eu sempre tive dificuldade na língua, sempre foi uma coisa que me desafiou muito, assim. E, enfim, eu conheci a Júlia aqui, ela morava em Newport Beach. Foi pra onde eu fui, foi o primeiro lugar que eu morei, Costa Mesa e Newport. Que a Júlia era a única pessoa que eu conhecia. Nossa, eternamente grata a ela abriu as portas da casa dela, eu fiquei no lugar dela no trabalho, enfim, foi... Cara, você chegar tendo alguém já que conhece o lugar, um faz amigo, bastante faz diferença. Muita diferença. E aí... Eu lembro que... O que foi? Não, eu tava tentando ver se eu baixava o brilho. Foi mal. Aí eu lembro que... eu fiquei os 6 meses inteiros, né? Nesses 6 meses de turista eu morei... Morando com a Júlia? Não, eu morei com a... Eu morei com muita gente já. Mas eu não morei com a Júlia. Morei com amigas dela. E aí... Nesse meio tempo, acho que eu já tava uns 2 meses em Costa Mesa, Newport ali. 2 amigas do Brasil estavam vindo, mudando pra LA. Então a gente decidiu ir morar todo mundo junto. Irado. E aí foi quando eu mudei pra LA, pra Koreatown.
E aí eu fui morar numa casa, eu e mais 7 pessoas. Foi uma experiência bem... Mas Koreatown era assim, era tipo Chinatown, eu nunca fui em Koreatown. Você morava naquele lugarzinho bem, assim? bem favelão. Favelão brabo? Meio... Cortiçozinho, né? Bem... Não, a gente pegava muito móvel no lixo, inclusive pegou móvel com bad bug, foi bem... O que é bad bug no Brasil? Eu nunca tinha ouvido falar de bad bug até eu chegar aqui, tá ligado? Não sei se existe bad bug no Se a Brasil. gente é mais limpo, a gente não tem essa porra. Não sei, mas bem nojento. Bom, bad bug é tipo uma pulguinha, né? É tipo uma pulguinha... Pra quem não sabe, Que te pica e fica num na cama, grau. eles se escondem tipo embaixo do colchão, assim. E meu, eu era papo de acordar assim com 60 picadas. Já minha mãe falava, Vanessa, tu vai pegar uma infecção tão grave que a gente não vai ter o que fazer, porque era bizarro, de coceira de chorar, assim, bem ruim. Vocês ficaram assim quanto tempo nessa situação? Bastante tempo, com bad Porque bug e demora, barata. acho, pra você perceber o que tá rolando, tá ligado? Não, a gente já tinha percebido, mas não tinha muito o que fazer. A gente teria que mudar de casa. E aí envolvia um monte de coisa. Então a gente aguentou o bad bug mesmo. Mas nessa época eu tava só de turista. Tava só de turista. Você não tava trabalhando nada, tava de boa. Tava trabalhando. Trabalhei... Não, com $1.500 não tinha como não trabalhar, né? Verdade. Era dinheiro pra pagar o aluguel de um mês e comprar alguma coisa no mercado e pronto. Então, assim, eu bati muita perna pra arrumar trampo. Então, calma aí. Pra bater muita perna pra arrumar trampo como? Porque você não falava inglês. Não falava inglês. Você ia de quê? De porta em porta? De porta em porta, entregava um currículo que a Júlia fez pra mim. E entregava lá. E falava, hi, hello. A gente se vira como dá. É isso aí. E aí, acabou que em Newport, quando eu cheguei, a Júlia tava indo de férias pro Brasil. Então eu fiquei trabalhando no lugar dela por 2 ou 3 semanas, um mês, sei lá, agora eu não lembro, de babá com as crianças que ela cuidava, só que ela morava com essas crianças. Então eu me mudei pra casa dessas crianças. Era uma mãe solteira e 2 crianças. Então eu dormia com eles, eram 2 meninos, na época eles tinham, sei lá, 3 e 4 anos, ou 4 e 5. E aí eu morei com eles e foi uma puta de uma escola, assim, porque eu falava inglês errado, com eles eu não tinha vergonha. É a melhor forma de você aprender então inglês. Então eu arriscava, e aí eu lembro que eles falavam muito assim, que burra, essa palavra não existe. Enfim, mas foi bom, aí eu acabei mudando pra LA. E aí lá, logo que eu cheguei, eu consegui um trabalho de... Só que eu já sei que você vai falar. De aplaudir, tipo, como que eu vou falar isso? Gente, essa é acho que um dos primeiros trabalhos dela, assim, e toda vez que ela conta isso pra alguém eu morro de rir, porque eu acho muito boa essa história. Era tipo assim, ia pra... Imagina o programa do Silvio Santos, tem a plateia que fica, aí. tipo, ele faz uma piada sem graça, que ele já isso. faz há 50 anos a mesma piada, e aí todo mundo bate palma. Só que a verdade... Não, mas não era todo mundo bate palma, era palmas, risos, não sei o quê. Não, calma, tu vai ter que contar isso. Mas eu só tô falando, eu achava que quando tinha esses programas, era um botãozinho que o maluco que tá controlando o som fazia, tá ligado? Não. Eu não imaginava que era você sentado batendo palma. Não, a galera vai lá e é difícil, não é? Como é que tu conseguiu esse trampo? É um site, tu buca, tipo... então tu foi atrás mesmo buca disso. um appointment, assim, e aí às vezes tu quer, porque eles pagavam bem, não pagavam mal, pagava $80 por hora, era bom. Pra bater palma? Era bem bom. O ruim era que eu não entendia inglês, então eu não entendia a piada. E geralmente, eu tava sentada bem na frente, e aí a câmera focava em mim, e a galera ria, e eu ficava... Meio constrangedor, mas eu me virei assim por um tempo. Mas é uma parada que rolava frequentemente isso? Eu fui algumas vezes, mas algumas vezes não conseguia bucar também, depende. Era muito ao acaso, assim. E aí depois disso, a galera toda que eu morava na casa trabalhava num lugar que chama Safety Park, que é um estacionamento. Eles têm, inclusive o dono é de Santa Cruz, que é a minha cidade. Mentira, sério?
O dono da Safety Park é brasileiro? Porque é bem grande essa... Mas ele é de Santa Cruz. Que irado. E eles têm locação em Venice, em Hollywood, que era onde eu trabalhava, e em Santa Mônica, bem no pier ali. Koreatown há quanto tempo? Lá de a gente pegava metrô, né? Então a gente levava papo de, tipo, 25 minutos, mais ou menos. Ah, de boa. Não, era suave. Caminhava até o metrô, assim, uns Melhor do que ficar no trânsito de alheio. 10, 15 minutos de caminhada e aí era rapidinho. Não, pô, me largava na porta do trabalho, suave. E aí, ali também eu não manjava muito inglês ainda e eu ficava muito... Eu cobrava... Não, primeiro eu abanava a bandeirinha, falando que tinha vaga no estacionamento. E aí depois eu fui promovida a cobradora. Então eu ficava sentada numa casinha. Aí eu cobrava e aí volta e meia me pediam informações e aí eu me virava pra dar informação. Mas era bom assim também. Porque aí eu batia um papo, as pessoas se interessavam pelo sotaque, já veem que tu é de fora. Com certeza. Então eles meio que te dão abertura pra falar. Eu sempre achei o povo aqui muito receptivo. E tu é comunicativa também, né? É. Só que tu não tem muito saco às vezes. Não, mas o povo assim. Aqui era bem... no início eu tentava de todos os jeitos possíveis falar o máximo que eu pudesse com o americano pra realmente desenvolver, né? Porque como eu morava com brasileiro, isso me podava um pouco. E aí eu sempre achei o povo muito receptivo aqui, assim, de tipo, eu falar, não sei como falar isso agora, e querer acabar o papo, e aí Uber geralmente fala assim, não, pô, tenta falar de algum outro jeito que eu vou te ajudar. E isso foi muito bom pra mim, em termos de realmente treinar, porque a gente precisa treinar, né? Senão não rola. Não, esse negócio que você falou, voltando lá no que você tinha falado das crianças que você morou, que foi a melhor forma de você aprender inglês, e realmente o teu inglês é muito bom. Eu já te falei isso há um tempo atrás. E assim, pra você que não sabia nada, já veio depois de velho, que é muito mais difícil de aprender. É foda. Mas o que faz a diferença é você conviver com criança, cara. Eu lembro quando eu cheguei aqui com 12 anos, eu não falava nada. E a única pessoa que tinha paciência pra falar comigo era o filho de um cara de tipo 4 aninhos que pegava a piscina do prédio igual a mim. E aí ele ficava tentando conversar comigo e era assim que eu também comecei a falar inglês. Não, criança é muito bom porque tu não tem vergonha, né? Porque quando é com adulto, tu meio que fica constrangida de não saber falar, ou de pronunciar errado, ou de faltar vocabulário, enfim. E aí com criança, pô, melhor coisa pra mim foi uma escola boa. E aí você tava na Safety Park, trabalhando lá, morando em LA. Aí... Mas era de boa, assim? Era uma vida maneira, né? Que você saía pra caramba e tal. Cara, pra fase de vida que eu tava foi legal, porque... eu tava solteira, tinha acabado de ficar solteira, né? Terminei um relacionamento no Brasil, vim. Foguetinha. E eu saía de segunda a segunda lá. Ia embalada muito, fiz muito contato com promoter, porque em LA é isso, tem que conhecer promoter pra entrar em festa boa. Lá rola essa parada. E aí, muita balada, vi muito famoso, assim. E aí, acabou que eu voltei pro Brasil pra trocar Mas quando você chegou, assim, em Deixa LA... eu pensar qual que foi a minha... Eu não me lembro exatamente a ordem dos fatos, mas... O que tu ia perguntar? Quando tu chegou em LA... Você sentiu que era a Califórnia que tu imaginava? Não, zero. Eu odiei. Pra mim, eu tava em São Paulo. Foi exato. Bem... Porque todas as vezes que eu tentei pegar a praia em LA, eu levava mais de 1h30 pra chegar na praia. Tá louco. Por causa do trânsito. E quando eu chegava, o sol tinha acabado. É muito louco, porque quem vem pra Califórnia, o primeiro lugar que pensa é LA e São Francisco, tá ligado? LA é muito legal, tem as suas peculiaridades. Tem. E, pô, quem vem pra Califórnia tem que conhecer Hollywood, quem vem pra Califórnia tem que conhecer Calçada da Fama mesmo. Mas o que eu acho engraçado é porque quando você pensa na Califórnia, você pensa em LA. Só que eu acho que a imagem que todo mundo tem de LA, pelo menos eu tinha, era a imagem de San Diego. Porque o que a Califórnia vende nos filmes e tudo mais, a imagem de Huntington Beach, de Newport. Da galera surfando, prédiozinhos baixinhos e tal. Porque eu lembro quando eu cheguei também, que eu fui viajar a Califórnia na costa, assim, de férias, porra, eu tava doido pra ir pra São Francisco. Eu buquei a viagem deixando vários dias pra ir pra São Francisco. Nossa, cheguei lá e falei, cara, isso aqui não é a Califórnia. Eu só fui me sentir na Califórnia quando eu cheguei em San Diego. Aquela Califórnia que a gente imagina. É que gosto não se discute, não se discute. Tem muita gente que gosta muito de morar em LA. A gente tem amigos que moravam aqui, mudaram pra LA e estão curtindo pra caralho. Mas eu acho que
sei lá, não é a minha vibe, não era... Foi a minha pegada por um tempo, porque eu curti, fiz muita balada, foi legal, foi um momento legal, mas... O que foi? Não, vai falando, só quero ver se tá certinho. Mas não era muito a minha pegada. Eu não lembro a ordem dos fatores, mas em algum momento, nesse meio tempo, eu voltei pro Brasil, porque aí o meu visto... Ah, não, ó, lembrei. Visto de turista, tu pode ficar por meio ano. E eu pedi uma extensão do meu visto de turista. Que eu nunca tinha escutado ninguém fazer, mas eu vi que tinha como fazer, e aí eu pedi essa extensão desse visto. E aí o que tinha que fazer? Tinha que comprovar que tu tinha pelo menos $10.000 em conta. Mas naquela época eu acho que tava mais fácil também, né? Tu conseguia essa transferência tão rápida de visto de turista pra visto de estudante. Não, porque o lance é, se tu vem com visto de turista e troca aqui dentro pra visto de estudante, tu troca o teu status. Então tu não pode mais sair do país. Tu não troca o teu visto, tu só troca o status. Então tu fica preso aqui. Meio que preso aqui. Então por isso que eu pedi a extensão do meu visto de turista. Só que aí tinha esse lance dos $10.000, que obviamente eu não tinha em conta. E aí eu dei um migué e no Photoshop botei uns zeros a mais. E mandei pra imigração, corri um puta de um risco. Cara, tu se vira, bro. Corri um puta de um risco e rolou. Não recomendo, porém rolou. Aí eu fiquei esse 1 ano com visto de turista. Então, eu vim pra San Diego com visto de turista. Ainda. Aí daqui, eu voltei pro Brasil, mudei o visto e voltei pra cá de novo. E aí voltou direto pra LA de novo? Não, eu já morava em San Diego já. Ah, você já morava em San Diego. Mas por que tu veio pra San Diego? Eu vim pra San Diego porque eu tinha um amigo aqui, fotógrafo. E ele me chamou... Paulinho? Não, Felipe, tu não conheceu ele. Ah, não. Ele já foi embora há bastante tempo. E ele me chamou pra fazer umas fotos com ele aqui. E aí eu falei, beleza. E a minha roommate que morava comigo, que era Tu nunca de Santa tinha vindo Cruz, ainda pra San Diego não, antes dessas fotos, tá? que é a Dana, eu falei, pô, vamos comigo, tu é fotógrafa também, vamos lá comigo passar o dia em San Diego, que eu vou fotografar, enfim. E a gente vai junto. E aí a gente veio, eu fotografei o dia todo. E aí quando a gente tava no caminho de volta, eu lembro direitinho, assim, eu olhei pra ela e falei, cara, vou dar os 30 dias no AP. Porque aqui tem um lance de tu ter que dar um prazo, assim, né? Um aviso prévio de que tu vai sair. Senão tem uma multa. E ela falou, como assim? Pô, tu tá com trabalho, todo mundo lá em LA. Falei, cara, mas eu larguei minha família pra vir morar na Califórnia, porque era o meu sonho. E eu não me sentia na Califórnia, e aí eu não vou largar vocês? Não que vocês não sejam importantes, mas tipo assim, pô, já fiz o mais difícil. Então agora eu vou estar 2 horas só, vambora. Ela, pô, mas tu não conhece ninguém. Falei, não é problema. Eu entrei no Facebook, porque tem várias comunidades no Facebook, né? Brasileiros em San Diego Network, blá blá blá. E aí encontrei a Monique. Salve, que é a Monique. Minha super grande amiga. Aliás, a Monique é a próxima convidada. E aí, pô, a gente já se bateu logo de cara. Ela falou que achou que eu ia talvez ser um pouco chata e tal, mas aí a gente começou a conversar pelo Facebook mesmo. Ela achou que ia ser um pouco chata? Ela achou que não ia ser muito legal. Tu tem essa carinha de Paty, né, amor? Mas não sou. Exatamente. Sabe o que eu acho bizarro? Quando teve aquele chefe babaca lá, aquele cuzão, o Bob, que uma vez ele falou pra você que você era, tipo, minha trophy wife, tá ligado? Filha da puta, não sabe o que tu já passou aqui, tá? Porra, queria eu ser a trophy wife. Exatamente. Tava virando ganha pra ser a trophy wife. E aí, pô, com a Monique foi um maior rolê engraçado, porque eu falei, eu queria muito mudar, e ela tava precisando de uma roommate. Daí eu falei, mas eu tenho muito medo, porque eu tenho um trabalho aqui, e tenho medo de ir pra San Diego e ficar sem trabalho. Tipo, meu inglês não era ótimo ainda, né? Ela falou, pô, eu trabalho num bar de hookah, de narguile, e o chefe é um árabe, super meu amigo, eu vou ver com ele, tipo, vou falar que tu é minha amiga. Vamos manter uma história aqui, vamos fazer uma mentira bem elaborada pra gente não ser pega na mentira, que a gente se conhece há tanto tempo, do Brasil e não sei o quê. E vamos ver se ele te contrata. E aí, em uma semana eu tava entrando no carro, inclusive ele tinha um dealership, que é tipo uma revenda de carro. Os árabes aqui, eles dominam primeiro as lojas que vendem bebida, as liquor stores, e dealership de carro também, eles sempre é um dono árabe, cara, bizarro isso. E aí,
ele não só me contratou, como ele me mandou um carro pra LA, pra eu ficar em LA o tempo que eu precisasse dirigindo o carro dele e vir pra cá quando eu estivesse pronta, pra começar a trabalhar. Aí eu peguei o carro, fui pra Santa Bárbara com as gurias, Não, ainda filha, fiz aí uma você road trip. já tava milionária. De Koreatown pra San Diego com carro? Pô, e era Porra. um Camry novinho, Que lindo. isso, pai? Aham. Tirando onda. Aí vim pra San Diego, comecei a trabalhar nesse Ruka, que eu trabalhei por, sei lá, 1 ano e meio eu trabalhei no Ruka. Tu trabalhava o quê? De noite, assim? A minha rotina do Ruka foi a minha rotina de trabalho. Fala no microfone, amor. Foi a minha rotina de trabalho mais pesada que eu já pensei em passar na minha vida. Sério? Aí eu já tinha trocado pra visto de estudante, então o meu horário era, eu tinha aula, minha aula começava às 9 da manhã até 1h30. Aí eu entrava no Ruka às 5. Então eu tinha da 1h30 às 5 era o meu intervalo pra comer, fazer o que fosse. Aí eu entrava no Ruka às 5 da tarde e saía mais ou menos 4h30, 15 para 5 da manhã. Caraca. Porque aqui tudo fecha muito cedo, né? Mas como o Ruka não é um bar, eles só cancelavam o álcool E ficava nego fumando às 10 porra ou 11, até... não lembro a hora. E aí o Ruka podia ficar fumando. E é Então, eu tomava conhecido no por cu. isso, porque é os lugares quando fecham as boates aqui, nego vai pro Não, Ruka era Bar. isso. Tipo assim, quando eu já tava ficando muito cansado, os bares Porra. fechavam e era um bum. E aí não era só ficar, né? Porque eu passava das 5 da tarde às 5 da manhã em pé, passando Ruka, trocando coal, servindo bebida, levando bebida. E no final da noite, quando eu já tava com vontade de chorar, de cansada, porque eu tinha que ir pra aula em 3 horas e meia, 4 horas, eu tinha que limpar o banheiro. Mas não era limpar um banheirinho, era limpar um banheiro de bar. Banheiro de boate. Banheiro de boate, tipo, vomitado, cagado, mijado. Era Nossa, nesse grau. Deus. E aí, Nossa, meteu o chorei muitas vezes limpando o banheiro, Sério? muitas. Até que uma vez eu falei pro meu chefe, que aí eu já tava mais mandando no lugar já. Aí eu falei, ó, eu não vou mais limpar esse banheiro não. Ou eu vou me demitir, ou tu vai achar outra pessoa pra limpar esse banheiro. Eu não vou mais limpar, não é justo, eu não aguento mais. Não aguento mais fazer isso. Aí ele começou a botar os meninos pra limpar, era uma sacanagem, Mais né? que justo, né? Porra! Passei poucas e boas lá, mas, putz, eu devo muito, muito, muito ao meu chefe de lá, muito. Ele me ajudou muito, assim, tipo, precisava de grana, precisava de um adiantamento, não queria ligar pra minha mãe, não queria nada, por alguma razão tinha gastado mais do que devia. Então, Ele me adiantava salário, ele me ajudou com o carro, o Mini Cooper que eu comprei. então, como é que é essa questão? Porque você trabalhava no Ruka, dava pra você se manter de boa? Dava, com o salário que eu fazia no Ruka, sim. Eu ganhava tip muito boa, final de semana, por dia eu ganhava 100, 120 dólares de tip. Por dia? No final de semana. Tá bom. É. E aí durante a semana era tipo 40, 50, então era Mais bom. as horas que mais você as horas. É. E aí você morava com a Monique, só Eu vocês dividia dois o no quarto com a apartamento? Monique, e aí tinham outros 2 quartos com 2 pessoas, então éramos 6 na casa geralmente. Bate a cabeça. Éramos 6 na casa geralmente, né? 2 em cada quarto. Funcionava super, foi bem bom. Eu Foi curti bem bom. muito morar com roommate. São fases, né, que a gente vai É, passando, né, eu cara? curti. É engraçado, porque você vai... Eu acho que quando a gente mora fora, assim, pelo menos pra mim, foi a primeira vez que eu morei fora de casa. Realmente, tipo... porque eu fiz intercâmbio, mas é um negócio que você tá no lugar certo, você sabe que vai ter uma data pra você acabar É. e tal. Aqui não, aqui você meio que vem ao léu, e eu lembro que quando eu vim também, era meio que você sente exatamente quando as fases estão se fechando, tá É. ligado? Eu lembro que eu cheguei também, fui dividir uma casa, eu morava num quarto, aí chegou uma hora que eu falava, cara, eu preciso ter o meu teu espaço. E aí É. você vai mudando, assim, como é que você vai encarando aquele dia a dia. Aquela rotina já não te serve mais, né? Foi muito legal pra mim, assim, porque como tu fica meio carente de família, por vir sozinha, os Teus teus amigos. roommates se tornam a tua família. Então, pô, a casa tem sempre alguém, tá sempre, tipo, acontecendo alguma coisa, tu chega do trabalho, tá rolando churrasquinho, alguém fez janta, ou tá todo mundo sentado vendo filme, tipo, é gostoso. Eu curti muito as fases, eu morei com várias Mas pessoas. é que também, eu acho que você deu sorte que logo de cara você pegou uns roommates muito irados, tá ligado? Eu sempre tive roommates muito bons, muito. Beijo Solu, beijo Benja. Thiago. Beijo Thiago. Esqueci de um, não. Bom, Não. esses são os que eu conheço. Então, e isso faz a diferença, porque eu lembro quando eu cheguei aqui, que eu fui morar... Momento de tensão da pipa em volta da câmera. Arrumou o cabelo?
eu lembro que eu fui morar nessa casa que eu alugava um quarto. E aí eu tinha um outro quarto que alugava uma mulher que ela era um pouco mais velha. Tipo assim, devia ter, sei lá, seus 50 anos. Com um filho que dormia com ela no mesmo quarto. Era aquela mulher que era meio tenso lá, não era? Amor, não era tenso, mas assim, chegou uma hora que eu falei, cara, eu saí do Brasil porque eu queria a minha independência. Eu queria morar, tipo assim, eu queria viver a vida sozinho mesmo, tentar a minha vida, sair da casa dos pais e tal, porque a vida lá no Brasil é muito cômoda. Pelo menos a minha era muito cômoda. Também, Porra, eu trabalhava numa boa empresa, eu ganhava um bom salário pra quem tinha acabado de sair da faculdade, etc. Tu era novinho, tinha eu era novinho, tinha um carro bom, ganhava um bom salário, e a questão era um bom salário porque eu morava com meus pais, não pagava nenhuma conta, eles não deixavam eu ajudar em casa, então o meu salário era roupa, noitada balada, e juntar dinheiro. Pra te falar a verdade, o que eu menos fiz foi juntar dinheiro. Eu nunca juntei dinheiro. Mas eu juntei. Tanto que foi o dinheiro que me ajudou a me manter aqui quando eu cheguei. Mas aí chegou uma hora que eu falei assim, cara, beleza, essa vida aqui tá muito irada, eu curto. Mas, porra, se eu quisesse sair da casa dos meus pais agora, eu não ia conseguir morar no mesmo bairro que eu morava, porque os aluguéis eram caros pra caramba. O Brasil é outro nível, né? Então eu falei, cara, eu tô já, sei lá, tava com 25 anos, sem a menor perspectiva de sair, eu falava, se eu sair da casa dos meus pais agora, eu vou ter que morar num lugar que eu não gosto, eu vou ter que pagar seguro de saúde, aí você vai vendo tudo que você paga lá, que bem ou mal meus pais ainda pagavam pra mim, e eu falava, cara, o meu salário que é bom, na verdade, ele não é tão bom, porque eu não consigo sair de casa. E aí eu falei, se tu não conseguir, imagina eu. Exatamente. Que ganhava um salário de, sei lá o que era o meu salário na época, R$1.200, R$1.200. Exato. Não paga nada. Tudo bem que os custos na tua cidade são bem mais baratos que no Rio também. São, mas mesmo assim, não paga. Não paga. Eu acho que, como geral, no Brasil, não paga. A não sei que vá pra uma cidade não faria muito sentido interior. pra mim sair da casa da minha mãe, do conforto, pra ir passar um pouco de perrengue 3 quadras pra baixo só pra dizer que eu moro sozinha. Exatamente. Eu pensava nisso também. Eu já tava insatisfeito do trabalho e tudo mais. E eu não sei nem porque eu tô falando isso agora. Porque a gente tava falando do Ruka, não sei também, tô perdida. São 11h10, meu povo, a gente dorme tipo 8h30, 9h. Hoje o negócio tá pesado. Tá foda, né? Tá foda. Não, mas era porque, tipo assim... E aí eu resolvi vir pra cá pra conseguir um trabalho e meio que sair dessa rotina de família, assim. Eu queria ter minhas próprias pernas, que no Brasil não dava. Lembrei. E aí eu morava nessa casa... que eu cheguei aqui na Califórnia, o que assim, que foi ótimo eu ter chegado lá, porque que nem você falou, eu não conhecia ninguém, eu tinha mudado pra cá também, pelo menos eu falava inglês, era a única coisa que eu tinha de positivo assim ao meu favor. Mas tu já nasceu cidadão americano, verdade, isso conta muito a teu favor, muito. Tipo assim, querendo ou não, a abertura que tu tem, com certeza é muito maior do que a que eu tive. Mas a questão afetiva no início foi difícil também. Sim, com certeza, eu acho que é pra todo mundo. E podia ter sido mais difícil ainda, se eu não tivesse chegado nessa casa, que bem ou mal, eu não morava sozinho, eu não conhecia San Diego ainda. E aí eu cheguei, e aí eu tinha esses roommates, que era essa mulher e o filho, e eu tinha um outro roommate, que era um cara, o Rica, salve que é Rica, amigo, né? Porra, que é meu amigão. A gente se fala quase todo dia, e ele me ajudou muito no início, porque que nem foi o Benja, a Solu e o Thiago pra você, o Rica foi pra mim. Pô, cidade nova, a gente meio que tinha a mesma rotina, a gente acordava cedão, 4 da manhã eu acordava com ele, a gente tava fazendo café junto, tá ligado? Saía pra trabalhar, então ele me ajudou muito. Só que chegou uma hora que ele voltou pro Brasil e eu tava na casa e eu comecei a ter meio que uns atritos. Não é muito ruim isso? É muito ruim. Porque a gente se apega a tantas pessoas aqui ruim. E cada vez mais a gente percebe que San Diego é um lugar rotativo, de passagem. É rotativo. Porque a gente teve... Eu tive a vantagem, vamos dizer assim... de ter casado com alguém que é brasileiro e americano, então eu consegui juntar duas coisas que eu amo muito na pessoa que eu gosto. Sim. Mas... E aí a gente optou por ficar aqui, não foi tipo... Não. a gente não pode, a gente tem que ir embora. A gente optou, é uma opção ficar aqui, é uma escolha nossa. Mas a gente percebe que muitas pessoas não têm essa opção. Apesar de quererem muito ficar aqui, não dá mais, ou vão ficar ilegais... Ou aconteceu alguma coisa e não conseguem voltar. Mas pra gente é foda, né? Que e a gente aí, que fica as pessoas que a gente se apega muito e que, né, viram a nossa família acabam indo embora. Exato. É muito Não, eu ruim lembro isso. que a parada foi, quando eu tava morando lá na casa, eu fiquei muito amigo do Rica. E aí ele foi pro Brasil meio que visitar. Ele ia só visitar o Brasil. E aí eu fiquei com os outros roommates, que, cara, o moleque eu me dava muito bem, o Luca.
Abraço, Luca. Muito tempo que eu não te vejo também. Pô, mas tá parecendo a Xuxa que não para de mandar abraço. Beijo pra todo mundo, porra. Tem que valorizar quem me valoriza. Vai. E aí, só que, cara, o que passava na minha cabeça era, porra, eu me mudei do Brasil pra morar sozinho e aí eu troquei a minha mãe por uma outra mãe que não é minha mãe, tá ligado? E que é chata pra caralho. Que me enchia o saco lá, tipo, sei lá. Porra, eu fumava maconha de boa no meu quarto, janela aberta, e aí meio que ela me dedurava pra dona da casa, tipo, você quer fumar maconha? Uma vez, assim, cara, eu não dava festa, eu não fazia nada. Uma vez eu fiz um churrasco à minha galera do meu trabalho, e, porra, a gente ficou 10 da noite, beleza, a gente tava falando alto, que a gente tava meio bêbado, mas ok. E aí reclamou. Mas tudo bem, eu nunca tinha morado com alguém, eu entendo também o lado dela. Mas, pensando em mim, eu falei, cara, porra, se eu me mudei pra morar longe dos meus pais, eu deveria me mudar pra outro lugar. E eu ia me mudar com o Rica. A gente já tinha combinado. Tanto quando ele tava no Brasil, eu tava procurando apartamento pra alugar. Um apartamento de 2 quartos pra eu dividir só o apartamento com ele. E aí, cara, ele tem a mulher dele, que hoje em dia, que ele é apaixonado, voltaram lá, não sei o que, hoje tem uma filhinha. Beleza, fico super feliz por ele. Mas na época... Eu lembro que eu fiquei meio triste, porque meio que ele era meu parceirão aqui, eu só conhecia ele, assim. Quando eu decidi, num determinado momento, que eu ia voltar pro Brasil, eu já tava, sei lá, uns 2 anos e meio aqui, a Monique ficou mal. Ficou bem mal. E aí, não durou a minha decisão, né, a minha escolha de voltar pro Brasil. Eu fiquei 1 mês no Brasil e voltei pra cá. Pô, ficou felizona. Ela falou, nossa, amiga, não é que eu tava torcendo contra, mas é porque vira tua família, cara. É muito louco isso aqui. É bem... É isso, né? A gente escolhe a nossa família aqui. Legal. Exatamente. E aí, amor? E aí, amor? Vamos. Tá, e aí você tava em San Diego. Eu vim fazer essas fotos com o cara. Daí eu resolvi que ia mudar pra San Diego, fui pro Ruka. Fui pro Ruka, exatamente. E aí trabalhei no Ruka 1 ano e tanto. Quando eu te conheci, tu trabalhava no Ruka ainda? Ou tu já tava no Cato? Não, ou você trabalhava nos dois? Trabalhava nos dois. Nos dois, porque tu foi me levar um pirulito no Ruka. Fui te cortejar, né? Foi me cortejar. Deu certo. Foi me levar um pirulito no Ruka, mas não, no Ruka. No Ruka. Aí eu trabalhava, eu acho que alguns dias, ou de tarde no Ruka e alguns dias no Cato à noite. Porque aí eu já tava na vantagem de falar pro meu chefe que eu não ia mais trabalhar à noite. Não, eu lembro que então você eu já tava, trabalhava tipo num horário assim, bom. de saco cheio do Ruka já. Pô, eu trabalhei muito. É um trabalho pesado lá, era muito pesado. Tipo, era braçal mesmo. E eram umas horas bem escrota também, né? Não, nessa época eu já tava trabalhando horas de boa, assim, eu ficava até 5 da tarde. Já tava suave. Mas, pô, foda. Era ruim. Tava cansada já. Aí eu trabalhei no sushi, pô, trabalhei em muito lugar. Trabalhei sushi. Cara, você passou por trabalhei muito no Ruka, trabalho trabalhei diferente. em café, trabalhei em restaurante italiano. Trabalhei fazendo Instacart, que é tipo compra de mercado pra levar na casa das pessoas. Trabalhei de babá. O que mais? E agora você é dona de marca de biquíni, né, pô, filha? Mas aí é outro degrau, vamos fazer o nosso né? jabá aqui, por favor, né? By Maria Biquínis, coleção nova saindo aí, tá bom? Esse vídeo vai estar indo pro ar e a gente vai estar quase lançando coleção. Vai, lança no final da semana. Então, falando da Maria, tu tem noção, assim, quando que surgiu a Maria? Porque às vezes eu me pergunto isso. Eu não consigo dizer assim, cara, a Maria surgiu por causa disso. Foi uma coisa que aconteceu muito natural. Pelo menos a minha percepção é que foi uma coisa muito natural. Que hoje em dia eu falo, caralho, a Maria e a minha vida são a mesma coisa. Uma coisa se mistura com a outra. Mas eu não sei te dizer quando surgiu a Maria. Porque a Maria é um lifestyle, até porque, sei lá, eu nunca tive o sonho de ter uma marca de biquíni. E do nada hoje, cara, eu me vejo sendo dono de uma marca de biquíni. Então, pra mim foi mais aquele papo assim, eu tenho uma amiga aqui, a Bárbara, ela trabalha como influencer, o marido dela é fotógrafo, enfim, quem me segue no Instagram aí, com certeza já viu coisas minhas com ela. E eu tava fazendo várias fotos, assim, pra marcas com ela, e um dia a gente trocou uma ideia, porque ela teve uma marca de biquíni no Brasil, mas não foi muito pra frente, assim, era pequena, era um negócio meio... E acho mais que ela não caseiro, focava tanto também, ela tava em outra vibe, né? E aí a gente comentou de ter uma marca de biquíni nossa, enfim.
E acabou que não foi pra frente. Ela tava com outras prioridades na vida dela, tava mandando benzaço nisso de Não, ela influencer. ainda manda benzaço. Ela é maravilhosa. Nossa inspiração. Eles são Eles maravilhosos. são, o Carson O também. casal, como pessoa e profissionais, são maravilhosos. Aliás, estão convidados pra vir aqui, né? Ah, já falei pra A ela. Bárbara e o Carson, com certeza. E aí, enfim, não foi pra frente, mas aquela história ficou meio que na minha cabeça, assim, porque eu sempre quis muito ter um negócio meu, nunca soube muito Tu sempre o quê. quis isso? Já, sim, sempre Pô, quis. então por isso que deu certo, porque eu tenho a mesma vibe que você. E aí ficou aquilo meio na minha cabeça, fiquei um pouco frustrada quando não tava indo pra frente com a Bárbara, aí cheguei num dia e falei pra ti, pô, por que não faz a gente? Na verdade, não chegou nem no estágio de ir pra frente, né? Foi uma ideia que a gente teve. Mas a gente viu que não tava saindo, que não ia sair do papel. Exato. E foi isso. Eu lembro que foi exatamente isso. Você falou, cara, por que a gente não tenta criar a nossa própria marca e tocar isso pra frente? Porque é engraçado que a mesma cabeça que você veio, sei lá, o que você tem, eu tinha no Brasil. No Brasil não, eu sempre tive. Era assim, quando eu me decidi mudar pra cá, eu vim todo planejado. Assim, cara, eu vou chegar em tal data eu vou morar com meu irmão, então depois de tal data eu tenho Quase que um estar na virginiano. Califórnia. Cara, isso que é bizarro, porque eu planejei as coisas na minha cabeça e meio que tudo seguiu o planejamento, mas não porque... Cara, como é que eu vou explicar isso? Não porque eu fui pondo em prática o que eu tinha praticado, mas por acaso o destino aconteceu na mesma data que eu botava nas coisas. Pra Tipo, ser isso. vamos dizer, eu cheguei em setembro, falei, cara, mais ou menos em novembro, dezembro eu quero estar me mudando para San Diego, que é onde eu quero ficar, e aí queria ter emprego, e foi acontecendo. Só que... E eu vim para os Estados Unidos com esse planejamento pensando assim, cara, quando chegar em San Diego, eu quero morar lá e eu quero abrir um food truck de açaí e tapioca. Oi? É. Açaí e tapioca? Açaí e tapioca. Era o que eu imaginava, Essa é mas muito assim... nova pra mim. É mesmo? porque foi uma coisa muito do que você falou. Eu sempre quis ter o meu próprio negócio e eu não sabia o quê. E era muito engraçado, porque na minha família sempre foi meio que ao contrário. Assim, meus pais, óbvio, são um pouco mais velhos e a cabeça deles vem daquela cabeça de antigamente que você... Cara, você tem que fazer uma faculdade, você tem que trabalhar numa grande empresa, num trabalho estável, que vai te pagar o seguro de saúde. Eu acho que a nossa geração criou muitas novas profissões que não eram nem pensadas antigamente. Então é um pouco difícil de aceitar, dá pra compreender uma cabeça mais E eu antiga. sempre tive vontade de ter uns negócios assim, cara, a minha vontade quando eu era mais novo, eu falei, cara, quando eu queria ter um bar, meu sonho era ter um bar. Eu queria ser atendente de supermercado, aquelas que andam de patins. Pô, isso aí tu ainda pode ser, filha. Se Não você tem quiser. aqui em algum lugar? Tem o Hooters, né? Mas não daí é atendente de restaurante. mercado. Eu não sei se essa parada do mercado só existe nos filmes, que eu nunca vi um atendente de patins no mercado andando. Eu sei que no Brasil já rola isso agora. Mentira, só na tua cidade, minha filha. Não, porque não, no Rio cidade eu nunca grande. vi. Na minha cidade que aqui não tem. É Não tem cidade McDonald's, grande. Tem. mas não tem Bob's. Tem McDonald's que fecha às 10. Não vale o McDonald's que só vende sorvete. Não, tem E McDonald's. se eu for lá, eu consigo comprar um cheddar, McMelt. Se for antes das 10, consegue. Porém, não tem shopping com escada rolante. Isso é verdade. O shopping tem um andar só. Ah, não. Abriram um outro, mas eu acho que era. Faz tempo que eu não vou, né? Mas eu acho que é escada, tipo, escada normal. Mas o importante é a cidade ser charmosa. Tem o Oktoberfest, que a tua não tem. Tem a igreja gótica, mal a igreja. Uma das maiores da América Latina. Tá, beleza. Ou, tipo, segundo Santa maior. Cruz não patrocina a gente, meu amor. Esquece Santa Cruz. Tá, enfim. E aí, o que a gente tava falando? Me desviei falando de Santa Cruz. A gente tava agora. falando da Maré. E aí foi assim que ela surgiu na minha cabeça. Eu Não, não eu já sei o lembrei. momento que a Maré... Tipo assim, que aí a gente falou... E aí quando que a gente falou assim... Então tá, então agora vamos atrás. Esse momento eu não lembro. Tá, mas só pra eu concluir o que eu tava falando, que a gente acabou se desviando pra Tá Santa ficando Cruz. confuso esse nosso papo. As pessoas não São vão 11h30, acompanhar. né? Vai acompanhar sim. O que aconteceu? Então eu sempre tive na cabeça que eu queria ter um bar. Só que na época eu lembro exatamente, eu não sei quando na minha vida, se eu era 16 anos, 15 anos, 17, que meu pai falou isso pra mim. Mas ele falou assim, não, meu filho, bar é uma coisa que tem que vir no sangue. Tipo, português se dá muito bem com bar. Português sabe ter bar. E aí é umas coisas que meio que... Eu passei até, sei lá, outro dia eu tava pensando nessa frase, tá ligado? Eu falei, caralho, eu levei pra minha vida toda. Eu lembro que na hora eu falei, realmente, não dá pra eu ter um bar, porque eu não tenho no sangue isso. E outro dia eu falei, cara, não tem nada a ver essa porra que meu pai falou, tá ligado? Se eu quero ter um bar, eu vou ter um bar.
Só que eu vim pra cá e eu não sabia, eu sempre quis ter alguma coisa, mas não sabia o que eu queria ter também. E aí, quando você surgiu com a ideia da Maré... uma virginiana ter uma câmera aqui na frente com o meio do céu em leão e não sei o que em gêmeos, o ascendente escorpião, tá ficando complicado. Essa hora aqui, 11h30, não, moto tá e eu olhando a minha cara aqui de acabada, tá ficando puxado pra mim. Mas, e aí, quando você falou o negócio da Maria, eu lembro que eu tava muito animado, porque eu tava fazendo um curso de marketing na época, e eu usei como se a gente fosse abrir... Eu tinha que fazer um marketing plan pra alguma marca. E aí eu falei, vou fingir que eu abri uma marca de biquíni, e aí a gente foi eu acho que dali mesmo que a gente começou com logo, foi exatamente esse dali. papo todo, né? E eu sempre... Meio que a imagem da Maria surgiu ali. Porque foram essas coisas que foram me despertando muito sentimento de, cara, que irado. Mas é porque tu é muito bom nessa parte de marketing. Apesar de tu ter formado numa área nada a ver com isso, tu é muito criativo não é e tu sabe nada usar. A ver, Porra, economia? É verdade, bem nada. Caralho? Bem nada. Porra. Mas tu sabe canalizar muito a tua criatividade para as coisas interessantes. É isso que assim que eu sinto que é meio que uma paixão minha, sabe? Quando eu consigo colocar a criatividade em jogo. Porque é uma coisa que eu nunca fui, acho que, estimulado a usar tanta criatividade. Principalmente na minha profissão e tudo mais. Era uma coisa muito analítica, etc. Bom, poderia até usar criatividade, mas não é a criatividade que eu tenho. Sim. Eu gosto dessa coisa de ficar pensando em logo, de criar, de fazer artezinha. E aí a Maré, quando chegou, encaixou justamente num emprego que eu tenho hoje, que é maravilhoso e tudo mais, mas é um emprego que não... Sabe? Não te acrescenta. Não tem aquela chama dentro. E aí chega a Maré. E a Maré é uma coisa, cara, que eu posso brincar de fazer o logo, a gente pensa de fazer a coleção de biquíni. É porque na Maré a gente encontrou uma paixão que nem tu nem eu sabíamos que tínhamos. Em áreas diferentes. Exato. Porque tu tem a tua área dentro da Maré e eu tenho a minha. Cada um ocupa a sua área muito bem dentro da empresa hoje em dia. A gente tem isso muito definido. A gente sabe muito bem trabalhar junto na hora que precisa trabalhar junto. Exato. A gente quebra para as questões também. Que a gente precisa. Quebra o pau várias vezes. Especialmente em com fotos. Com respeito. Mas... Pô, a gente tem mandado bem. A coleção desse ano tá um estouro. Babado. Mas a parada da Maré é porque, assim... E é muito louco, porque é uma experiência muito legal da gente começar um negócio do zero. Muito. E é o que você falou, a gente começou criando logo, a gente pensando como é que ia ser a marca, o que a gente quer nos nossos biquínis, a qualidade. E aí, só que ao mesmo tempo que a gente tá começando do zero, falta o capital também. A gente não tem dinheiro pra começar, sei lá, vou pagar um cara pra fazer o site todo aqui, vou pagar outra pessoa pra fazer aquilo. Pô, mas essa aqui é a parte interessante pra mim. Isso que é o legal, é o que eu tenho mais gostado. Porque a gente aprende tudo. Tudo, exatamente. Absolutamente tudo que envolve a nossa empresa a gente sabe. Então, é importante. E eu consigo ver claramente o nosso crescimento da primeira coleção pra essa. Assim, não só nós, né? Não só nós conseguimos ver. Todos os nossos amigos próximos, assim, que estão diariamente com a gente, que acabam dividindo. Mas eu acho... muito desse sonho com a gente, por a gente contar, por a gente, né, dividir as experiências e trazer coisas que acontecem. Pô, não tem uma pessoa que não fala que a gente evoluiu 1000%. E eu acho, tá muito legal. Eu acho que isso não é nenhuma questão, cara, beleza, a Maria evoluiu. Não, eu acho que é uma questão de você começar o teu próprio negócio do zero. Tá ligado? Você meio que você tem que jogar nas 10 posições. Você tem que saber tudo, nas 11 no caso. Você tem que saber tudo que você tem que fazer. Entendi de futebol. Mas, tipo assim, por exemplo, os nossos amigos que são fotógrafos, o Gabriel e a Bia, a gente fez a nossa primeira coleção, as fotos com ele. E desde então a gente faz todas as coleções com ele. A gente vê no trabalho deles também a evolução. Não que no início fosse ruim, no início era maravilhoso, mas hoje em dia é muito, muito bom. Pô. Tipo, é bizarro. Eu tava trocando ideia com a Bia no outro dia. Ela falou, eu tenho muita vergonha das fotos que a gente fez de vocês no primeiro ensaio. Eu falei, eu tenho muita vergonha dos biquínis que a gente trouxe pro primeiro ensaio. Exatamente. E eu acho que o legal é isso, porque a gente fica muito com medo de começar as coisas. O próprio podcast, quantas vezes a gente discutiu porque eu queria começar e você falava, não, mas a iluminação tem que estar boa, o celular tem que estar na melhor posição, a câmera também. Mas isso é um ponto bom e ruim, porque eu sou muito perfeccionista no sentido de ser bom, porque subiu o nível do que a gente tá fazendo aqui, do que tu vai fazer, por cri-crisice minha, de pequenas coisas, mas que fazem a diferença, mas por outro lado, eu preciso que seja tão perfeito muitas vezes que pode acabar atrasando um processo que já deveria ter acontecido.
Então, porque não tá perfeito, então eu prefiro não, até ficar perfeito eu não vou fazer. Sim. Eu tenho muito isso e às vezes é ruim. Sim, porque holdback, né? E eu acho que tudo é meio que um equilíbrio, né? Porque tem que realmente, às vezes eu sou meio desleixado com umas coisas que eu quero fazer. E aquilo, às vezes, o detalhe pode fazer a diferença em muitas coisas. E você é muito atento aos detalhes. Mas ao mesmo tempo, é aquele negócio. Se você não tem vergonha do teu primeiro produto, é porque você começou tarde. Eu te falei tá que tu tava com essa frase na cabeça. Eu tô com essa frase há um tempo, porque Eu te é falei, um equilíbrio nos dois. Mas esse foi o erro que eu achei que tu tava cometendo. Porque, se o teu produto não tiver ruim o primeiro, tu começou tarde, tudo bem, mas ele não precisa estar muito ruim. Ele pode estar, tipo, Exato. médio ruim. Por isso que eu vamos falo que é um equilíbrio. mais uma câmera, vamos trocar as luzes e colocar tudo igual, tira a porra do bar aqui porque parece que a gente tá no circo. Exato. Mas então, aí, tipo, coisas assim eu concordo contigo, mas o que eu quero dizer que parece ser um equilíbrio entre você procurar o perfeccionismo e você tem que começar... Porque você começando, você começa a entender o negócio. A nossa primeira coleção, por exemplo, ela não é uma coleção feia. Mas se você comparar as nossas outras coleções... pô, dá de chinelo. Porra, você não tem, a gente tem vergonha do início. Mas tem muita gente que ama vários biquínis. Exato, mas não é um negócio tipo assim, o biquíni tava mal feito. Não, é porque a gente não tem a experiência do negócio. Você sabe não tem Eu já percebi que eu tenho muito isso com os biquínis. Eu não sei se tu divide desse sentimento, mas pra mim é assim. Por exemplo, a nossa coleção agora a gente ainda não lançou. Vai lançar na semana que vem, a nova. E tá babado essa coleção. Tá muito lindo. Mas eu já tô, tipo assim, já vi tanto esses biquínis desde o início, quando a gente desenvolveu um modelo, quando a gente escolheu as cores, cortou, manda foto, faz prova, faz isso, faz aquilo. Aí os biquínis chegaram, eu sou a primeira vez, e eu vejo muito, porque daí a gente separa por tamanho. Não, e tu olha cada detalhe, né? Eu falo, cara, meu amor, É. a pessoa não vai ligar pra isso. Tipo assim, isso daí tá enfiado entre e o cu, tá ligado? Tipo, a pessoa, esse detalhe ninguém vai ver. Mas você, não, mas essa linhazinha aqui não tá 100% 90 graus com a outra linha. Mas é porque eu já falei, eu nunca venderia um produto que eu não compraria. E eu sou cri-cri. Então, eu não vou ter um biquíni que tá 98% bom. Ou eu vou ter um biquíni que tá 100% ou eu não vou ter. E eu acho do Por isso que a gente tem vários biquínis aqui que, tipo assim, um dia eu vou fazer um bazar, porque tem um mínimo detalhe erradinho que ninguém vai ver, mas eu vi, então eu não vou pôr à venda. E aí o César fica louco porque a nossa casa não cabe mais, né? É um estoque de biquíni. Não, cara, então, essa é uma das coisas de você começar um negócio. E assim, tudo que a gente tem, sei lá, é o nosso dinheiro que a gente vai administrando dia a dia pra fazer a empresa rodar. É o dinheiro do nosso trabalho, que tanto vai investir na empresa, do trabalho da Ambev e do César. Não é um dinheiro que a gente ganhou da herança, né? Então, a gente tem que pagar as contas, salvar pros biquínis, se organizar bem. Mas isso que eu acho legal porque a gente aprende a se virar, tá ligado? Acho que todo mundo começa um negócio do zero. O que mais vale a pena, por mais que, sei lá, às vezes o negócio não deu certo, você fala assim, cara, pelo menos eu aprendi a me virar. É porque sempre quando tem um problema, é você que tem que resolver da melhor maneira possível, sem gastar muito dinheiro, porque você também não tem muito dinheiro pra gastar, e aí você vai achando soluções que talvez você não achasse. A Maria aconteceu muito rápido, na verdade, na nossa vida. E a gente aprende cada vez mais. A nossa vida como casal aconteceu muito rápido. Foi tudo muito rápido, Então, eu acho que meio que as coisas eram pra ser, desde o nosso casamento, a gente se encontrar, casamento, abrir uma empresa e ela tá fluindo tão bem, era muito pra ser. Não, e porque também eu acho que o que ajuda é que a Maria virou um sonho nosso, né, como casal. Então meio que a gente tá sempre na mesma direção. E a gente tem um companheirismo legal também de você. E a partir da Maria ainda surgiu outras coisas, né? Surgiu as marcas que a gente tem feito foto. Exato. Então meio que tudo se complementa, porque fazendo foto pra marca, a gente estuda como fazer foto pro nosso produto, ângulo, luz e não sei o quê. E aí você vai melhorando. E assim, com o próprio, sei lá, o Gabriel e a Bia que fazem as nossas coleções, que a gente tira foto de estúdio, que a gente faz uma coleção pica e tudo mais. Cara, olhando eles trabalharem também, a gente vai aprendendo a como fazer um trabalho legal também e tudo mais. A bem da verdade é que a gente é cercado por muito amigo foda que nos acrescenta muito. Muito. Não dá nem pra, tipo assim, se eu fosse citar aqui, eu vou deixar alguém de fora que não é legal, mas todo mundo... Mas isso que é engraçado, porque eu vejo a gente tendo vivido nos dois mundos, mundo Brasil e mundo Estados Unidos, aqui Califórnia, você vê a diferença. Tipo, cara, os meus amigos no Brasil, a grande maioria trabalha numa empresa, ou um escritório, ou alguma coisa. E aqui, parece que a pessoa chega aqui, não sei se você fazer negócio aqui é muito mais fácil nos Estados Unidos.
e além da Califórnia já ser conhecido como um lugar de empreendedores. Então, meio que muita gente que mora aqui, você respira esse ar de você tentar alguma coisa sua. E até um dos motivos da gente de eu ter pensado no podcast. De 10 amigos nossos, 9 têm seu negócio próprio. 9 estão tentando o seu negócio próprio, exatamente. Não, tem o seu negócio próprio. Tem o seu negócio, Não vivem exclusivamente igual a gente não vive da Maria. Próprio ainda. Mas a gente aposta, exatamente. Isso vai virar em algum momento. Assim como eu aposto no podcast também, que vai virar, no Honey Lab. E aqui todo mundo, e assim, são as coisas mais inusitadas. Se eu contar no dedo, a gente passa, acho que em todas as indústrias, tem um amigo nosso tentando uma coisa nova. Pode crer. É bizarro. E isso eu acho muito legal, assim. E aí você tá num momento desse, vamos dizer. A gente tá começando uma empresa agora, que é pequena, que é do nada, que são 2 pessoas que não são experientes. Só que, porra, eu tenho um amigo meu também, que ele começou uma empresa de marketing, e ele era um puta trabalhador numa outra empresa de marketing, e resolveu abrir a própria empresa dele, para justamente ajudar, sei lá, porque ele viu que tinha esse nicho de muita gente começando seu próprio negócio. E você precisa de uma agência, de uma estratégia de marketing boa, independente do teu tamanho como empresa. E aí, cara, a gente tá cercado dele, porque ele também é uma pessoa que tá no próprio corre dele, tentando começar um business, e o foco dele nas pequenas empresas, e aí você vai vendo, vai criando toda uma comunidade de gente que tá tentando seu próprio negócio, e as coisas se meio que interconectam, assim. Viajei um pouco também agora. Eu não entendi muito a conexão, mas sim. Mas essa hora eu já tô no Eu me perdi, porque dá desconto, cara. 11h30 já passou muito do nosso horário. Passou. Tô abóbora aqui já. É porque, gente, a gente tá em véspera de viagem e... A gente tá em véspera de viagem e a gente esqueceu de fazer a porra do teste do Covid pra viajar amanhã, tá? E se não fosse o perrengue dos nossos amigos coitados, pô, a gente sonhando em encontrar com eles lá amanhã... Se eles não tivessem se ferrado, a viagem deles deu errado, eles não vão pra lá, não vão acabar não encontrando a gente, mas se não fosse o perrengue deles, quem não ia embarcar amanhã era a gente, porque a gente não teria lembrado do teste do Covid, porque somos palhaços, né? Porque quem não lembra do teste do Covid nessa época da vida? A gente tá sempre fudido nos voos, é sempre uma adrenalina a mais. É. E eu sinto que a gente sempre fala assim, não, cara, essa vez agora a gente vai fazer tudo, a gente vai sair tantas horas antes, e no final é você em cima do skate, eu te empurrando, correndo com a mala, e vamos que vamos. Tá tudo bem também. O importante é que a gente vai chegar. Exato, mas aí o engraçado, a gente tá indo pra Maui viajar, mas o intuito da viagem não é conhecer o lugar em primeiro lugar, é fazer as fotos da coleção nova da Maria, tá ligado? Essa é o que tá, assim, meio que deixando a gente ansioso. É mais as 4 marcas que a gente tá levando, né? Porque é mais um side business que rolou. E eu entendo hoje em dia, assim, depois de ter passado por esse mundo corporativo, de ter ficado aqui, meio que dado um passo atrás na minha vida, em relação, assim, a trabalho e profissão, hoje eu entendo, cada vez mais eu entendo, falo, cara, não dá pra você ter uma fonte de renda só, tipo, não dá pra eu ficar só na Ambev. Hoje eu tenho que estar na Ambev, tem a Maria nossa que vai virar... Eu não sei se tu falou isso, porque eu dei uma viajada agora, mas tu falou especialmente depois da pandemia, ou não? Não tinha falado antes da pandemia, mas foi aonde eu realizei isso, foi na pandemia. Porque na real, tu depender de alguém, é por isso que eu acho que hoje eu prezo mais do que nunca ter o meu business e saber que as coisas vão acontecer porque elas dependem de mim. Exato. E não porque eu tô na mão da minha chefe que me paga todo mês e se ela não quiser, ela pode me demitir na hora que ela quiser. Então eu não quero mais ter esse tipo de vínculo Fala perto do microfone. Vínculo de dependência, vamos facilitar. Esse vínculo de dependência? É isso aí, cara. A gente falou de todos os meus trabalhos, mas esse trabalho de cuidar de 3 crianças e cuidar de uma outra casa, além de ter a minha casa com meu marido e meus cachorros... Sobra pro marido lavar a louça. Cansa pra caralho. Eu lavo louça lá na casa da mulher, vou chegar em casa e lavar louça? Não vou. Tua sorte que eu não ligo. Teu marido muito bom, Tchuco. Por isso que eu agarrei logo. Filha, tô ligado. Por isso que eu agarrei logo. Eu tô só anotando no caderninho aqui. Não, eu agarrei logo. Eu fui, ó. Mas o que você falou da pandemia era uma verdade. Porque na pandemia eu fiquei com muito medo com aquele negócio, cara, vai fechar as empresas e não sei o quê. Só que tudo tem os dois lados, né? Porque pra mim, a minha empresa foi maravilhosa. Pô, porque cara, tem cerveja, né? O que o povo fez na pandemia, encheu o cu de Cara, cerveja. eu vou te falar, antes de trabalhar na Ambev, eu fiz um estágio num banco de investimento. E eu analisava empresa lá. Meio que eu analisava... Em São Paulo? Não, no Rio. No Rio mesmo.
Foi engraçado, porque eu fiz uma entrevista de emprego pra eles, pra uma casa lá de investimento, pra um hedge fund. E aí, cara, aquele processo de entrevista no Brasil, 7 entrevistas, não sei o quê, final, um bando de gente na tua frente fazendo pergunta difícil, blá, blá, passei. E eu acho que eu sou o único caso na história de alguém que foi contratado e demitido antes de começar o trabalho. Porque fecharam a tua vaga? Exatamente. Porque, assim, eu fui entrevistado... A última entrevista eram 3 diretores, sei lá, do hedge fund. E aí eu fui entrevistado pelos 3 e tal, legal, pô, gostamos muito de você, vamos te contratar. Assinei lá o papelzinho e tal. Aí meio que, sei lá, foi numa sexta, eu ia começar no outro mês. Faltava 2 semanas, algo do tipo. Aí passou uma semana, eles me ligaram que eu ia ser... Felicidade de pobre. Exato, dura pouco, cara. Não, e tava tirando onda, sei lá, era o meu primeiro estágio, assim, primeira entrevista Contou de estágio. pra todo mundo. Consegui, Ai, que vergonha. Consegui. Não, tiveram amigos meus que me passaram... Cara, foi ridículo, isso eu conto uma outra vez. Mas aí, beleza, tudo certo. Pô, falei com meus pais. Ah, que legal, estouramos champanhe, não sei o que, antes de começar o emprego. Que merda. Pô, vamos ver. E aí o que aconteceu? Um dos caras que me entrevistou, ele resolveu sair do hedge fund pra criar o próprio hedge fund dele. E aí eu ia ser meio que a sombra dele, eu ia ser o analista dele, o back office dele. E aí ele saiu, aí meio que a empresa falou, cara, não tem mais o fundo dele, não tem porque ter o back office do fundo dele, não tem mais porque ter a vaga, me desculpe. Eu falei, puta que merda. E aí 10 minutos depois, o cara que saiu me ligou falando, cara, tô começando uma empresa nova, um hedge fund novo, tenho um analista e vou precisar de um estagiário que vai fazer tudo, e eu quero treinar ele pra ser analista. Você topa? Sei lá, eu ia ganhar 1.200 no hedge fund e ele ia me pagar R$1.000. Falei, porra, na hora. E foi muito irado, tá ligado? Eu fazia tudo. Literalmente, eu fazia a compra da semana, porque a gente era... Cara, não tô zoando, eu acho que era um cubículo assim, do tamanho dessa mesa, sentava ele, o analista e eu aqui. E o analista meio que me passava as coisas pra fazer análise e tudo mais. E aí eu fazia, tipo, o meu dia consistia em fazer análise, às vezes na semana eu tinha que sair pra ir no Pão de Açúcar lá no mercado comprar café, chocolate, alguma coisa que a gente passava o dia inteiro lá. E aí do nada, outro dia eu tava, sei lá, batendo... Cuspiu? Eu cuspi? Porra. Sério? Aham. Que loucura. Tá, vai. E aí acabou sendo uma puta... Cuspiu e arrotou. Ah, cara, cerveja, né, pai? Não, Foi uma... Não. Se tu não tivesse falado, podcast. ninguém tinha percebido. Ninguém tinha percebido. Tá, vamos lá. Vamos agilizar essa conversa. Tá foda, né, Que o cara? negócio tá pegado. Mas foi, no final das contas, pra mim, foi uma puta experiência. Porque eu meio que aquele negócio. Igual você empreender também, lá eu jogava nas 11 posições. Eu esqueço do goleiro, porra. Mas se estão todas as posições, são todas as posições. E eu jogava também, fazia um pouquinho de tudo. E, cara, pra mim, pro meu crescimento foi muito bom. E é um pouco o que eu vejo da Maria também. Até pra criar responsabilidade, tipo, pra tudo, na real. Não é só pra tu aprender coisas específicas da posição. É pra tudo. Eu acho que te ajuda em tudo. E eu percebo muito que... É engraçado, mas eu tenho muito essa visão... Tenho até hoje, assim, que o Brasil é muito status. Com certeza. E todo mundo fala isso, né? Ah, pô, na América tu limpa banheiro, mas no Brasil tu não limparia. É verdade. É uma verdade. A gente no Brasil fica com vergonha porque o povo no Brasil te acha menos ou mais por tu limpar um banheiro ou por tu trabalhar num escritório. Exatamente. E essa diferença não acontece nos Estados Unidos. E é por isso que o povo aqui faz o que faz. Mas sabe o que é? Eu já pensei muito sobre isso. É porque são experiências diferentes, tá ligado? No Brasil, infelizmente, esses empregos são subempregos. Pagam muito pouco, tipo, né? não é você, sei lá, de classe média que vai trabalhar como, sei lá, garçom no restaurante. Porque tem muito mais gente que precisa daquele emprego e acaba sendo mais barato e tudo mais. Aqui é uma questão cultural, porque como você eu acho que você sai de casa muito cedo. Eu lembro que quando eu morei aqui, eu tinha 12 anos, no final, quando eu tinha 14, cara, eu meio que trabalhava durante a semana entregando jornal. Cara, foda-se, tá ligado? Ganhava nada, mas é um negócio que você já vai... É um trabalho que, cara, é uma fase que você passa aqui nos Estados Unidos. Não, e é que nem a gente tava Igual trocando... quando você tá na universidade, você trabalhar num restaurante, você ser bartender e etc. Não, mas é o que a gente tava trocando ideia no outro dia, porque no Brasil, se tu vai ser
Bartender, por exemplo, com certeza tu vai ganhar menos do que um advogado, ou do que um arquiteto, ou do que, enfim, né, X. Exato. E aqui, se tu é bartender, meu filho, tu pode, ó, tacar dinheiro Não, pro tem- alto, dependendo é. do lugar que tu trabalha, tu pode estourar de ganhar 1000 vezes mais do que um advogado. Então, assim, aqui não tem muito essa Exatamente. diferença. Não é porque tu tem a profissão X ou Y que tu ganha menos, que teu salário é menor. Não. Tu nunca sabe o salário da pessoa aqui. Não tem muita ideia. Porque o que eu fazia de tip num dia no Ruka, com certeza eu fazia muito mais do que um advogado que não pegava um caso há um tempo aí, sei lá. Não, com Então, certeza. Agora, isso pode ser uma coisa boa. Isso é bom porque você tem uma qualidade de vida aqui que você não precisa de muito. Mas exatamente por isso é um problema também. Porque às vezes você fica acomodado nessa questão. Com certeza, a Vamos gente dizer, se acomoda com pouca coisa. eu tive alguns amigos meus que foram aqui dos Estados Unidos, que eu fiz middle school com eles, eu voltei pro Brasil, eles chegou naquela época de ir pra faculdade. Alguns amigos meus, como nessa época da faculdade, meio que você também tá trabalhando pra se manter, porque você já não mora com os pais aqui, uns trabalhavam de bartender, outros em restaurante, e aí tirava uma grana tão boa que eles falaram, cara, eu não quero ir pra faculdade, eu quero trabalhar como bartender, porque eu tiro muito mais dinheiro, porra, você faz outras coisas com a tua vida, você não precisa estudar, que bem ou mal ninguém gosta muito de estudar, né? E Não, tem gente que gosta. tem gente que gosta, mas assim, é uma fase que tu não tem maturidade, é meio chato. É. E aí, o que acontece? Tu também Eu não nunca quer tive ser essa maturidade, bartender até você ter 66 anos, tá ligado? Porque tu vai ficar cansado, é um trabalho que é muito, demanda muito de você. Só que ao mesmo tempo, você começa a ficar pegado naquele negócio, cara, mas eu já tenho a minha vida, eu já alugo um apartamento, tipo... E aí tu não consegue sair disso mais, entendeu? A gente tem fácil amigos... aqui, né? Exatamente. É fácil aqui você ficar acomodado. Porque com pouco você já Muito consegue. bem. Só que às vezes tem que ter uma visão um pouco mais longo prazo, que, cara, não sei se eu quero estar fazendo o que eu tô fazendo agora Por tantos anos, por tantos né? anos. É um pouco do que eu penso. É. Tipo, eu fiz uma escolha na minha vida que eu trabalho aqui na a minha Ambev, também. que eu falei assim, cara, eu poderia ter escolhido crescer na empresa. Mas eu não quis porque não é isso que eu quero pra mim. A longo prazo não, Então não vai. eu vou ficar sei lá, de sales rep aqui, de vendedor de cerveja, porque paga as minhas contas, mas eu tô correndo do lado com a Maria, com podcast, com diversas coisas, porque eu também não quero ser vendedor por causa da vida. Não, mas é o que eu falo, o meu prazo de cuidar de criança tá chegando. Exato. Até porque daqui a pouco eu quero ter as nossas crianças, querido. Eita, caralho. E então, tipo assim, pô, chega uma hora que cansa, criança chorando, criança se batendo, Exato, criança se jogando no exato. chão, criança xingando e te desrespeitando. É foda. Então, assim, chega uma hora que, mas beleza, é um step que eu tô, né? É só mais um degrauzinho pra eu chegar onde eu quero. E eu acredito que eu vou chegar onde eu quero rápido. Não, com certeza. Então, eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Então, isso me faz ficar mais ok no dia. Tipo assim, tá, só é mais um dia, vambora. Eu vou dar o meu melhor, porque daqui a pouco o meu futuro brilhante já tá ali, calma. Então, vou aí mais eu ou te menos nessa pergunto, pegada. quando que tu sentiu que a Maria é o teu futuro, tá ligado? Porque eu demorei um pouco pra sentir isso, sendo bem sincero. Desde o início. Desde o início já sentia, né? Tu não botava Eu fé não na botava Maria. fé. Não é que eu não botava fé. Era uma coisa que ainda eu não tinha sentido o potencial da Maria. É. A tua chavinha virou quando a gente fez o nosso primeiro lucro. Não. Foi sim. Não foi questão de lucro. A minha chavinha virou quando a gente fez a segunda coleção, que realmente a venda vinha, tá ligado? Tipo assim, a gente tinha um site que chegava a venda de vários lugares que a gente não sabe. É. Que não é alguém que... Porque no início, quando a gente vendia, era assim, pô, é nossa amiga, é alguém que tá comprando pra dar uma moral pra gente, ou então que valoriza o nosso trabalho. Mas na nossa primeira coleção, a gente sabia todo mundo que tinha comprado nossos biquínis. Aí na segunda, quando a gente fez uma coleção Cara, a gente diferente ainda tem e biquíni tal. da primeira coleção. Isso é verdade. Quem quiser comprar, tá na promoção. Porra. Bem barato, por sinal. Tô doando já quase. Mas aí na segunda coleção, aquele hype que a gente teve no início Cara, na nossa primeira coleção demorou anos pra gente conseguir, sei lá, pagar os nossos... Anos não, mas demorou um tempo. E aí na primeira coleção a gente já vendeu uma cacetada de início. Falei, caramba, porra. Aí eu comecei a ver o potencial daquilo. E cada vez mais as pessoas começaram a ficar muito interessadas e ansiosas e esperando a coleção. Tipo, quando a coleção vai chegar? Eu quero, o que vocês vão e aí trazer? isso tudo foi me falando, cara, realmente, tem algo aqui, tá ligado? Alguma coisa a gente tá fazendo certo. Porque eu me duvidava muito no início, talvez por essas travas de tipo, cara, quem tem seu próprio negócio é português, entendeu? Então eu não me sentia muito capaz de ter, por mais que eu quisesse,
quando eu pensava nos passos a passos de você ter a sua empresa, tipo, qual vai ser a rotina. Sabe aquele sentimento, não sei se você teve isso, quando eu tava na autoescola, a primeira vez que você pega num carro, eu falava, cara, nunca vou conseguir dirigir. Eu rodei 3 vezes. Aí fica difícil dar o exemplo, né, Vanessa? Pô, mas no Brasil, o carro manual, com rampa, se vocês vierem fazer autoescola aqui, não, é foda. ridículo. É ridículo, é de olho fechado. Tu dirige um carro automático, não tem rampa, geralmente o carro tem câmera de ré. É muito Faz ridículo. o quê? E tu dá a volta no quarteirão aqui só e pronto. Pô, no Brasil eu tomei no cu, tive que tomar uma... Nossa, tomei remédio pra ficar... Fiquei boba, fui fazer a prova dopada, chapada, de sei lá o que a minha mãe me deu, um calmante lá. Tava quase dormindo, mas aí passei. Então, mas Não consegui nem ficar feliz quando eu passei, de tão dopada que eu tava. Que perigo. O meu sentimento de início era esse. Era esse sentimento de, cara, nunca vou conseguir dirigir o carro. Eu pensava, caraca, quando eu queria ter a Maré, mas eu pensava, caralho, é tanta coisa que envolve. Como é que eu vou pensar quando, sei lá, a logística de trazer os biquínis do Brasil pra cá? Caralho, quando que a gente tem que decidir coleção? E quando que tem que comprar pano? E quando não sei o que no site? Era tanta coisinha que eu falava, cara, eu não vou dar conta disso. Só que as coisas vão acontecendo no dia a dia que você nem percebe, tá ligado? Hoje o nosso problema é quantas passagens a gente vai ter que comprar pro Brasil pra eu estar lá durante a coleção que você faz. Exatamente. Durante a produção da coleção. Exatamente. E é umas coisas que até a vida adulta me dava esse medo. Eu falava, cara, meus pais pagam as contas, mas como é que eu pago a conta de luz? Como é que eu alugo uma casa? Só que é umas coisas que vêm natural. E eu acho que quando você começa o seu próprio negócio, você tá tão inserido naquela rotina diária ali de você tentar descobrir as coisas, fazer o troço funcionar, que você nem percebe, você passa por cima dessas suas travas, desses medos, assim. Mas isso de morar fora também é outra coisa que ajuda. Exato. Porque te tu prepara acaba pra isso. morando na mesma cidade, eu tenho muito amigo que mora na mesma cidade, mas não mora mais com os pais, mas leva a lavanderia pra fazer na casa dos pais, leva a roupa pra lavar nos pais. Com certeza. Ou a eu mãe levaria faz também. comidinha e aí leva pra casa. Eu não tô falando que isso é certo ou errado, não, é um exemplo, É um exemplo, né? exatamente. E aqui não tem a menor chance de uma coisa dessa acontecer, né? Tanto que vamos ser Então, sinceros, a gente só lava a roupa quando eu já tô usando sunga pra ir trabalhar, enquanto não tem mais sutiã, né? A gente fala, tem que lavar. A gente Assim. desce com a porra de um cesto gigantesco nas costas. Que foi o que aconteceu hoje. Tipo isso. Não, a gente nem lavou a roupa, né? A gente Não, lavou só a roupa de cama. A gente cagou. A Bruna vai vir ficar aqui em casa amanhã, tem um saco ali de roupa pra ela lavar, se ela quiser. Desculpa, Bruna. Mas então meio que tu não tem pra onde fugir, né? Ou tu te vira ou tu te vira. Ou tu te vira, exatamente. Mas isso é muito legal. Todo mundo que mora aqui concorda que tu cresce 5 anos em um. É muito. A evolução que a gente tem aqui é muito grande. Porque envolve tudo. Envolve a língua, envolve tu morar muito longe da tua família. Muitas vezes tu não tem ninguém, tu tem que aprender a morar e lidar com diferentes tipos de pessoas, a se submeter ou tentar encontrar vários tipos de emprego que tu nunca imaginou. Tipo assim, engloba tudo, né? Engloba tudo. E é uma questão, acho que, muito cultural também, né? Porque no Brasil, a gente mora com nossos pais pra sempre lá, se depender. Porque aqui não, aqui na hora que você vai na faculdade, amigão, valeu, boa noite, caça teu rumo. E aí você já tem que aprender a se virar desde o início, tá ligado? Bom, minha gente, eu vou caçar o meu rumo agora. É verdade. Eu acho que tá chegando ao fim. Eu não pedi no início, mas se você chegou até aqui é porque eu acho que você tava curtindo o nosso podcast. Então, por favor, cara, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá um like, comentário é sempre bem-vindo. Se vocês tiverem sugestões... Compartilhem, mandem pros amigos. Se vocês acharam que o nosso papo foi interessante, vai agregar pra alguém que tem curiosidade de saber sobre a vida daqui, ou que conhece a gente, ou conhece médio, a gente quer conhecer mais. Curioso de plantão, eu sempre gosto de saber da vida alheia. Manda pra essas pessoas também. Manda pra essas pessoas também. E a intenção aqui vão ter diversas pessoas variadas, diversos, sei lá, vai ter várias experiências. Muitas experiências de trabalho legais, muitas experiências de vidas legais, de histórias, né, que fizeram as pessoas chegarem até aqui. Vai ser bem legal. Curtam. Então, galera, obrigado aí por ter assistido. Boa noite, pelo amor de Deus, eu preciso ouvir pelo amém, Senhor. Valeu!